Bem-vindo para mais um tutorial. Nesse tutorial será apresentado como conectar o Node.js com o banco de dados MySQL e também será apresentado mais alguns elementos, como front-end implementado com o Node, ou um front-end implementado com React ou com React Native, ou uma aplicação para simular qualquer dispositivo, mas o objetivo principal é apresentar como conectar o Node com o MySQL. Primeiro eu preciso criar um projeto utilizando o Node. Para poder criar esse projeto utilizando o Node, você precisa ter o Node instalado na sua máquina. Caso você não tenha, abaixo desse tutorial vai ter um link apresentando como instalar o Node. Com o Node instalado, posso vir na área de trabalho, criar um diretório para este projeto. Botão direito novo, em seguida uma pasta com o nome de tutorial. Abro esse diretório. Preciso abrir esse diretório no editor, sendo no editor Visual Studio Code. Eu recomendo que você utilize este editor, porque através dele você pode utilizar o próprio terminal do mesmo. Eu abro esse editor Visual Studio Code. Com o editor aberto, para abrir este projeto tutorial, esse diretório, simplesmente arrasto. Diretório aberto, sendo o diretório tutorial, esse diretório importante. Você só pode criar na área de trabalho se o nome do seu computador não tiver caracteres especiais, tilde, cedilha, acento. Caso ele tenha caracteres especiais, você deve colocar no disco principal do seu computador. Por exemplo, meu disco principal é C e, além disso, eu posso criar na área de trabalho porque não possui caracteres especiais. E o nome do diretório que você criar também não coloque caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, inclusive espaço em branco. Abri o diretório tutorial, executo o primeiro comando, isso no terminal do editor. Terminal, novo terminal, mas se você quiser utilizar o prompt de comando, você também pode utilizar o prompt de comando. Isso eu apresentei na aula anterior, no tutorial anterior. Utilizo o npm init para criar o arquivo package, simplesmente vou dando enter, deixando tudo padrão, sim, criar, ok, criou o arquivo package. Já tenho este arquivo package que possui as informações. Em seguida, instalo a dependência npm install express. Eu preciso instalar essa dependência que é responsável em gerenciar as rotas. A mesma coisa eu apresentei no tutorial anterior. Caso você não tenha assistido, abaixo desse tutorial vai ter um link para você acessar a playlist completa. Dependência instalada com sucesso, posso limpar o terminal CLS e em seguida criar um arquivo ler, só para vocês terem os comandos que eu estou executando, um arquivo ler md. E neste arquivo coloquei os comandos que eu já executei, npm init para criar o arquivo package e npm install express, instalei essa dependência para gerenciar rotas e requisições. Quando vocês baixarem o código-fonte, eu não disponibilizo esse diretório, simplesmente executa o comando npm install para instalar todas as dependências e criar esse diretório. Todas as dependências que o arquivo package indica e também o arquivo package lock indica, todas essas dependências. Com a dependência express instalada, posso criar o arquivo app, sendo o arquivo raiz do projeto. Dentro deste arquivo, crio uma constante para importar o express. Importo o express, sendo do express require express. Importei o express, atribuí em express. Isso aqui é uma função, então eu preciso executar esta função. Executo esta função express, eu coloquei outra palavra, executo a função, então é abrir e fechar o parênteses. Após ter executado, eu atribuo para uma constante app. Sempre quando eu falar em constante app, refere-se a esta constante. Depois eu posso criar uma rota, por exemplo, app.get, sendo do tipo get, e vai ser a rota raiz, então simplesmente coloco a barra, depois eu crio uma função e esta função vai ter o async para aguardar o processamento, recebe como parâmetro rec de requisição, res de resposta, crio a função utilizando o arrow function, internamente simplesmente dou um res.send e refere-se à página inicial. Preciso executar este projeto, utilizo a função listing.
app, essa constante é app que possui o Express, conforme eu já citei. O Express é utilizado para gerenciar rotas, requisições, entre outras funcionalidades, incluindo o rodar o projeto. Eu quero executar o projeto na porta 8080, isso aqui já é o suficiente, mas eu quero conferir se realmente está executando corretamente. Crio uma função utilizando o arrow function, em seguida dou um console.log e em seguida coloco uma frase, por exemplo, servidor iniciado na porta 8080, e também coloquei como eu devo acessar. Devo colocar localhost porque está localmente, e em seguida a porta 8080 sendo esta porta. Para rodar o projeto, utilizo o comando node e em seguida o arquivo raiz, sendo o arquivo app.js, servidor iniciado na porta 8080, copio esse endereço, colo no navegador, Enter para acessar, página inicial. Ok, executou corretamente, significa que está rodando. Mas se eu colocar, por exemplo, página inicial e em seguida refere-se ao site da Selk, eu retorno no navegador, não está apresentando a alteração. Eu preciso pausar e reiniciar novamente utilizando o node app.js. Mas não é legal ficar pausando manualmente. Para isso será utilizada uma dependência, sendo essa dependência. Somente eu coloquei antes essa descrição. Para rodar o projeto, utilizei este comando. Em seguida, para acessar, eu utilizei este endereço no navegador. Agora eu quero instalar essa dependência. E para que serve essa dependência? Essa dependência serve para reiniciar o servidor sempre quando houver alguma alteração no código-fonte. Eu não preciso ficar reiniciando manualmente. E o G significa de forma global. Se você nunca utilizou essa dependência, você precisa abrir o prompt de comando e executar no prompt de comando e, após ter executado no prompt de comando, reiniciar o computador. Eu sei que não é obrigatório reiniciar o computador, mas se você reiniciar, você pode evitar problemas. Eu recomendo que você reinicie. Eu sei que hoje, a maioria dos programas não há necessidade de reiniciar o sistema operacional, mas eu recomendo. E depois de ter executado no prompt de comando de forma global, este G significa de forma global, aí sim você roda no projeto. Isso aqui é para rodar no seu computador, isso aqui é para instalar no nosso projeto. Eu pauso, em seguida rodo este comando, porque aqui eu tenho "-save" e "-dev". E aqui acima eu tenho, não, aqui acima ainda não tenho o "-save". Qual é a diferença dele? Porque quando eu acrescento "-save", eu quero acrescentar no arquivo packet. E em seguida, quando eu coloco dev, não deve ser acrescentado aqui nas dependências. Ele vai criar um novo atributo aqui como dev dependência. Dependência instalada com sucesso e conforme eu setei. Acrescentou o atributo dev dependência e essa dependência será utilizada somente quando estiver em desenvolvimento. Já esta não, essa dependência o seu projeto precisa ter no servidor quando você hospedar o seu projeto. E para rodar o projeto, qual é o comando que eu utilizo? Eu utilizo o nome da dependência e em seguida o arquivo raiz. Assim como eu coloquei na parte inferior, eu também coloco aqui na parte superior como comentário. Quando baixar o projeto, como rodar o projeto baixado e a sequência para criar o projeto. Quando vocês baixarem, você roda o comando npm install para instalar as dependências. Em seguida, para rodar o projeto, utiliza este comando. Então, já copio este comando, colo, em seguida Enter para rodar o projeto. Servidor iniciado na porta 8080, atualizo o navegador, exato. Depois eu apago o Selk ou coloco simplesmente um traço para ter algo diferente e a própria dependência encarregou-se de reiniciar. Reiniciou o servidor, conferir se realmente reiniciou, correto, página inicial traço Selk. Não houve necessidade de reiniciar manualmente. Agora sim eu posso criar a conexão, mas para criar a conexão com o banco de dados MySQL, você precisa ter o banco de dados MySQL instalado na sua máquina. Se você não tem o MySQL instalado na sua máquina, você pode
acessar o tutorial. Abaixo desse tutorial, um link para você acessar um tutorial apresentando como instalar o banco de dados MySQL no Windows. Caso você já tenha o banco de dados MySQL instalado através de algum servidor, seja um servidor PHP, o AMP Server, XAMPP ou qualquer outro servidor que tenha o MySQL, você não precisa instalar novamente. Você somente starta a aplicação que tem o MySQL, por exemplo, o AMP Server, e em seguida utiliza as credenciais. O AMP Server, que é do PHP, ele por padrão o usuário é root, a senha em branco, em seguida também tem o local onde está o banco de dados, é localmente, mas eu recomendo que você utilize as últimas versões do AMP Server, porque algumas versões você precisa indicar a porta, por isso eu recomendo que você utilize a última versão do AMP Server. Mas se você não tem nenhum banco de dados instalado, abaixo deste vídeo vai ter um link redirecionando para um tutorial apresentando como instalar o banco de dados MySQL. Inclusive também instale o Workbench. O Workbench é um programa para você gerenciar o banco de dados MySQL de forma gráfica. Também tem um link abaixo desse tutorial. Instale esses dois programas e em seguida podemos realizar a conexão com o banco de dados. Eu crio um novo diretório, importante, clique aqui na raiz para criar um novo diretório com o nome de Models. Dentro desse diretório Models, crio um novo arquivo com o nome de db.js. E para conseguir conectar o Node com o MySQL, eu preciso instalar uma dependência. Qual é a dependência? Eu pesquiso por essa dependência, sendo a dependência Sequelize, abro a documentação, o site da dependência, e primeiro tenho como instalar npm install, em seguida --save Sequelize. Observem que agora é --save. Anteriormente eu utilizei o --save dev. Quando eu utilizei --save dev, ele acrescentou neste atributo. Agora eu quero acrescentar como a dependência que eu devo instalar quando eu colocar o projeto em produção. Então, eu utilizo este comando e em seguida estou indicando que ele deve acrescentar no arquivo package e acrescentar como a dependência, sendo o Sequelize. E para que serve essa dependência? Uma biblioteca JavaScript que facilita o gerenciamento de banco de dados SQL. Importante, banco de dados SQL. Copio o comando, em seguida venho no terminal, pauso o servidor, importante sempre pausar, dar um Ctrl C, em seguida sim, colo o comando, Enter para instalar a dependência instalada com sucesso, retorno na documentação, vamos ver na documentação, acesso aqui a versão 6, a última versão atualmente, venho na parte do início, e importante, quando eu instalo o Sequelize, eu não instalo o drive da base de dados, você pode utilizar o PostgreSQL, o MySQL, MariaDB. Importante, é MySQL 2, aqui no final é o 2, você precisa instalar essa versão, porque eu quero utilizar o banco de dados MySQL. Pego este comando, em seguida executo o mesmo, Enter para instalar, dependência instalada com sucesso, já posso limpar o terminal, rodar o projeto. Para rodar o projeto utilizo esse comando, sendo a dependência que eu instalei, não quero setar o nome da dependência, e também já coloco o comando que eu estou executando. Eu estou instalando MySQL versão 2 e acrescente no arquivo package. E o que seria essa dependência? Ela é o drive do banco de dados MySQL. Agora sim, eu posso conectar o Node com o MySQL. Eu já tenho a dependência que faz essa conexão. E para apresentar melhor para vocês, retorno na documentação e como eu realizo uma conexão. Aqui eu tenho como eu realizo uma conexão. Primeiro, eu incluo o Sequelize, atribuo uma constante. Depois eu tenho aqui, utilizo o new para instanciar a função Sequelize. Preciso passar o nome da base de dados, o usuário, a senha, o host, onde está a base de dados. E se eu estou utilizando MySQL, MariaDB, PostgreSQL, então primeiro eu começo importando. Aqui na parte superior eu crio uma constante, essa constante com o nome de Sequelize,
e em seguida indico que eu quero importar require, sendo da dependência que eu instalei, sendo da dependência Sequelize. Em seguida crio uma constante e esta constante com o nome de Sequelize S minúsculo, é ela que vai ter a conexão com o banco de dados. Instancio utilizando o new, utilizo a função Sequelize, o S maiúsculo daqui, o Sequelize daqui que eu estou colocando neste local. Inclusive, caso você queira colocar aqui DB ou conexão, eu deixo Sequelize, mas você pode colocar, por exemplo, conexão ou alguma outra palavra. Eu deixo Sequelize mesmo e preciso passar como parâmetro em qual local está a base de dados. O banco de dados está localmente, então local, host, localmente. Depois eu preciso indicar qual é a base de dados. Eu ainda não tenho nenhuma base de dados, eu preciso criar essa base de dados, isso no MySQL. Então, conforme eu já citei anteriormente, para gerenciar o banco de dados de forma gráfica, você pode utilizar o Workbench. Também abaixo desse tutorial tem um link apresentando como instalar o Workbench. O Workbench é um programa para você gerenciar o banco de dados MySQL de forma gráfica. Com o Workbench aberto, já identificou que eu tenho o MySQL rodando corretamente na porta 3306, então caso você esteja utilizando o MySQL de algum outro servidor, por exemplo, o servidor PHP ou AMP Server, você precisa conferir qual é a conexão que ele está utilizando, mas ele apresenta neste local. Então, simplesmente dou Enter para abrir esta conexão. A maioria das vezes ele vai pedir a senha, então você precisa colocar a senha do banco de dados. Se você instalou acompanhando o tutorial abaixo, eu coloquei a senha 123456. Se você está utilizando o MySQL do AMP Server, a senha é em branco, você não precisa colocar a senha. Preciso criar a base de dados. Para criar a base de dados, indico Create. Eu quero criar uma base de dados, Database, e essa base de dados vai ter o nome de cell, que em seguida indico que vai ter os caracteres especiais, então charset UTF-8 MB4, porque eu utilizo o UTF-8 MB4. Não há necessidade de converter os caracteres especiais, tilde, cedilha, acento para o UTF-8. Eu salvo exatamente como é escrito. Indico que o banco de dados vai utilizar a seguinte collection, o UTF-8, continuo com o UTF-8, também com o MB4, e depois eu indico que vai ser Unicode CI, porque eu coloco Unicode CI. Unicode CI refere-se ao sistema de busca, ao motor de busca. Eu prefiro colocar o Unicode CI. Executo este comando. Para executar, simplesmente clico neste ícone. Tenho na parte inferior criado a base de dados Selk. Atualizo para conferir. Exato, tenho a base de dados Selk. Base de dados criada, agora sim eu posso conectar o projeto. Eu retorno no editor e no editor indico que será utilizado a base de dados Selk, depois a senha, conforme eu já citei. Se você acompanhou o tutorial abaixo, eu coloquei a senha de 1 até 6, você precisa colocar a senha que você colocou, por isso que eu citei no tutorial abaixo para você anotar. Em seguida, na verdade, eu coloquei aqui errado. Vamos ver na documentação porque eu coloquei errado. Eu retorno na documentação, primeiro a base de dados, depois o usuário. Eu coloquei local que ele está. Então, qual é o usuário? Faltou aqui colocar base de dados. Então, primeiro é a base de dados, depois é o usuário. Qual é o usuário? A mesma coisa. No tutorial abaixo, eu coloquei o usuário padrão root. Então, se você deixou o padrão root, você coloca root. Se você colocou outro nome, você também coloca aqui outro nome. Agora, eu coloco o host e qual é a base de dados que eu estou utilizando. Então, eu coloco aqui o host em qual local que ele está sendo executado localmente, localhost. Em seguida, eu estou utilizando o MySQL. Então, deixo somente o MySQL, mas conforme eu citei, você pode utilizar o MariaDB, PostgreSQL, e aqui eu estou utilizando o MySQL. Eu já tenho a conexão com o banco de dados, eu já posso exportar.
coloco o módulo e em seguida export. Eu quero exportar a conexão e a conexão está dentro desta constante, sendo da constante Sequelize. E sempre quando houver a necessidade da conexão, eu simplesmente importo este arquivo. Por exemplo, venho no arquivo app e neste arquivo app eu preciso da conexão. Para isso eu crio uma constante com o nome de db e em seguida require para incluir e eu preciso acessar o diretório, qual é o diretório models. Dentro desse diretório models eu tenho o arquivo db.js. Conferir se ele não vai apresentar erro nenhum, retorno no navegador, atualizo, não apresentou erro nenhum, mas eu não sei se conseguiu realizar a conexão com sucesso. A princípio, realizou porque não apresentou erro nenhum, mas eu posso apresentar uma mensagem. Utilizo Sequelize, a constante Sequelize que possui a conexão. Em seguida, eu utilizo a função Authenticate. Se a função Authenticate retornar True, significa que conseguiu realizar a conexão com sucesso. Acessa o then e neste then eu crio uma função. Posso utilizar arrow function ou crio nesse padrão mesmo. Crio neste padrão. Se conseguiu realizar a conexão com sucesso, acessa o then. Se não conseguiu realizar a conexão com sucesso, acessa o cat e neste cat eu também crio uma função. Posso receber o erro da conexão, mas não será utilizado, então não recebo como parâmetro. Dou um console log, por exemplo, aqui primeiro no erro, quando não conseguiu realizar a conexão com sucesso, console.log, erro conexão com banco de dados não realizado com sucesso. E quando ele conseguir realizar a conexão com sucesso, coloco um console.log também e a seguinte frase, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Conferir se vai apresentar a mensagem de sucesso ou erro. Já apresentou aqui na parte inferior o console, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Coloco CELC, apaguei a letra E, conferir, agora aguardar, erro, conexão com banco de dados não realizada com sucesso, porque não existe essa base de dados. Assim eu consigo identificar se conseguiu realizar a conexão com sucesso ou não. Mais importante, essa instrução somente utilize enquanto estiver em desenvolvimento. Quando você colocar em produção, você retira esta mensagem, porque você não deve apresentar para o usuário final esta frase. Eu sei que não está sendo apresentado, você precisa acessar o console para conseguir ver, mas mesmo assim não apresente esta mensagem para o usuário. Coloque uma outra frase, por exemplo, ação não realizada com sucesso, entre em contato através de algum e-mail, algo do gênero, mas não informe claramente qual é o erro. O objetivo desse tutorial era apresentar a conexão com o banco de dados, mas vamos tentar agora cadastrar um novo registro. Mas para conseguir cadastrar um novo registro, eu não posso utilizar uma requisição do tipo GET. Eu preciso utilizar uma requisição do tipo POST. Eu já crio uma rota do tipo POST neste local. Em seguida, coloco a palavra cadastrar, conferir. Startou novamente, servidor iniciado na porta 8080, eu tento acessar agora a página cadastrar, altero aqui somente a frase página cadastrar. Será que eu consigo acessar através do navegador esta rota do tipo POST? Coloco cadastrar, não consigo acessar, apago uma barra, não consigo acessar, mas se eu colocar GET, coloquei GET, conferir se eu consigo acessar uma rota do tipo GET, retorno no navegador, correto, página cadastrar, mas POST eu não consigo acessar através do navegador. Então, se eu não posso acessar através do navegador, eu preciso implementar um front-end. E este front-end pode ser implementado utilizando somente o Node, mas nesse tutorial não será implementado o front-end diretamente no Node, mas eu também posso implementar o front-end utilizando, por exemplo, o React, implemento um site ou um sistema administrativo utilizando o React, e essa aplicação implementada com React, sendo front-end, faz uma requisição para o back-end para a rota do tipo POST, e essa rota do tipo POST pode receber os dados e em seguida retornar o status.
se conseguiu salvar no banco de dados com sucesso ou não. Ou pode ser também uma aplicação implementada com React Native, um aplicativo iOS ou Android, porque o React Native permite você implementar um aplicativo para Android e iOS, e esse aplicativo faz uma requisição para o back-end, para a rota POST que eu implementei, que eu apresentei para vocês, e esta rota POST ela pode salvar as informações no banco de dados e retornar o status para o aplicativo, se conseguiu salvar com sucesso ou não. Mas como eu não tenho uma aplicação, um site, um administrativo, não tenho um aplicativo, eu posso utilizar um programa. Esse programa aqui pode simular uma requisição externa. Você pode utilizar este programa ou implementar um front-end ou implementar um front-end utilizando Node. Essa parte aqui vai ser implementada nos próximos tutoriais, mas nesse tutorial front-end implementado com Node não será apresentado nesse tutorial. Será utilizado o Insomnia para simular uma requisição. Essa requisição, conforme eu citei, pode ser um site, um administrativo, um aplicativo, um outro servidor, e este aplicativo Insomnia, essa aplicação faz uma requisição para o back-end que estamos implementando, a rota do tipo POST. Eu implementei a rota do tipo POST e vocês viram rota do tipo POST. Eu somente consigo acessar quando eu faço uma requisição de outra aplicação, mas eu não posso acessar diretamente através do navegador. Então vamos utilizar este programa Insomnia. Primeiro você precisa instalar o Insomnia, você pesquisa pelo programa Insomnia, sendo este programa, pesquisa pelo mesmo, pesquisei pelo Insomnia, em seguida você realiza o download e a instalação é muito fácil, somente você seleciona o sistema operacional que você está utilizando. No meu caso, ele já identificou que eu estou utilizando o Windows. É muito simples de instalar, é só baixar, em seguida instalar. Após ter instalado, eu abro o Insomnia. Abrindo o Insomnia, é aberto o dashboard. É claro, no meu ele já tem outros projetos, eu já tenho outros projetos, mas você vem aqui na parte de criar uma nova collection, refere-se à conexão. Eu quero conectar o Node com o MySQL. Simplesmente indico que eu estou fazendo conexão Node com o MySQL, abri a collection, já faço uma nova requisição, clico em nova requisição e nessa nova requisição eu indico que refere-se ao cadastrar. Eu estou utilizando o método POST, seleciono o método POST, retorno no editor só para apresentar para vocês. Será uma requisição através do método POST. Então já selecionei o POST, vou enviar os dados. Aqui está no body, não vai enviar os dados. Eu quero enviar os dados, então eu coloco JSON, que será enviado os dados em formato JSON, sendo um objeto, criar. Esta requisição vai ser para qual endereço? Vai ser para o localhost, para esse endereço localhost, em seguida rota cadastrar. Localhost porque o servidor está localmente, porta 8080, em seguida a rota cadastrar. Isso eu coloco no Insomnia. Colocando aqui no Insomnia, localhost 8080, em seguida cadastrar. Posso tentar fazer uma requisição? Vamos ver se eu consigo fazer uma requisição. O servidor está rodando, sim, está rodando com sucesso. Clico em Send para fazer a requisição e apresentou página cadastrar. Observem que aqui é uma rota do tipo POST e eu consegui fazer a requisição. Por que eu consegui fazer? Porque eu estou fazendo uma requisição do tipo POST. Está selecionado aqui POST. É uma requisição. Quando você faz através do navegador, você faz uma requisição do tipo GET. Por isso que você não consegue fazer através do navegador. Agora eu selecionei GET, conforme o navegador realiza, o que apresentou a mesma frase que o navegador apresenta. Caso eu retorne no navegador, atualize a mesma frase, porque eu estou tentando fazer uma requisição do tipo GET. Eu altero para POST, porque é uma requisição através do método POST. Em seguida, clico em Send, página cadastrar. E esta página cadastrar, esta rota,
vai cadastrar registro no banco de dados. Então, vamos cadastrar agora um registro, mas para cadastrar um registro, eu preciso criar uma models. Retorno na documentação do Sequelize e como que eu crio uma model? Venho aqui em model básica e a model básica eu utilizo o seguinte. Primeiro, eu preciso ter a conexão com o banco de dados. Então, depois que eu já tenho a conexão, eu tenho a conexão? Sim, eu tenho a conexão, que está dentro da constante Sequelize. Essa constante ela já tem a conexão, é essa conexão. Depois eu indico o nome da tabela, qual é o nome da coluna, o tipo de dados que vai receber, se é obrigatória ou não. Então, aqui você tem outros exemplos. Eu começo com este exemplo básico, já é o suficiente para explicar para vocês. Dentro do diretório Models, eu crio um novo diretório. Eu setei diretório, não é diretório, e sim é um arquivo. O arquivo com o nome users, o maiúsculo, user, extensão JS. E dentro deste arquivo, primeiro eu crio uma constante, essa constante com o nome de Sequelize, porque eu quero importar é o Sequelize, e o importo é do Sequelize, da dependência Sequelize. Depois eu preciso a conexão com o banco de dados. A conexão eu atribuo para uma variável db. Eu utilizo o require para incluir o arquivo e o arquivo está no mesmo diretório. Então eu simplesmente coloco db, quero carregar este arquivo. Se eu estou carregando agora na Models, no app anteriormente eu coloquei para realizar o teste, agora eu não preciso mais. Eu apago no app, só deixo aqui no user. Eu já tenho a conexão, então crio uma constante, essa constante que vai ser exportada sempre quando houver a necessidade de manipular algum usuário, eu utilizo esta models. Em seguida, a constante que tem a conexão com o banco de dados, db, essa constante, ela possui a conexão com o banco de dados, utilizo a função define, conferir na documentação se é isso mesmo, somente ele colocou, já completou, eu prefiro digitar manualmente e conferir se é o define correto. A conexão com o banco de dados, aqui ele está colocando o Sequelize, eu coloquei db. Depois a função define indico o nome da tabela. Eu tenho essa tabela users, eu não tenho, então eu preciso criar essa tabela users, mas eu posso criar manualmente no Workbench ou eu posso deixar que a própria Models encarregue-se de fazer isso. Eu vou deixar para que a própria Models encarregue-se de fazer esta tarefa de criar a tabela. E indico quais são as colunas. Primeira coluna sendo a chave primária com o nome ID. Indico que o tipo de dados, se eu coloco type, e o type vai ser, primeiro coloco o Sequelize, S maiúsculo, importante, esse Sequelize da parte superior, e indico que vai ser um inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, não vai ter 1.3, 1.4, é número inteiro. Auto-incrementa, o próprio banco de dados encarrega-se de auto-incrementar os valores, eu não preciso colocar manualmente. Então, por exemplo, se o último registro cadastrado era 3, o próximo será 4. Se o registro era 6, o próximo é 7. O próprio banco de dados verifica qual é o último ID, conforme o último ID ele acrescenta mais um. É obrigatório? Sim, então não pode ser nulo. Como que ele colocou? Pode ser nulo? Falso, não pode ser nulo. Então, essa é a instrução que eu estou copiando. E depois é uma chave primária. Então, coloco que é uma primary, sendo uma chave primária. E indico true. Sim, é uma chave primária. Já tem a coluna ID. Depois da coluna ID também eu quero a coluna name. Vai ser um objeto de configuração. Então, type, o que o usuário vai enviar para a coluna name. Então, a coluna name vai permitir que o usuário envie os dados em formato de texto, string, pois o nome é uma string. É obrigatório? Sim. Então, utilizo esse daqui, essa instrução, esse atributo. Pode ser nulo? Falso? Não pode ser nulo. Também
vírgula, mais uma coluna, sendo a coluna e-mail, também vai ser do tipo string e não pode ser nula. Copio essa instrução e, por último, eu tenho a senha. Não, a senha não. Isso aqui já é o suficiente em relação ao usuário. Preciso exportar. Para exportar, utilizo o módulo.export e indico que eu quero exportar essa constante, porque essa constante tem a models completa. Exporto ela, então sempre quando houver a necessidade de manipular um usuário que está no banco de dados ou cadastrar um novo usuário, seja cadastrar, editar, visualizar, editar, apagar, eu faço diretamente através desta models. Eu citei 2 vezes editar, mas é editar. E para criar a tabela, para deixar que a models encarregue-se, eu posso pesquisar aqui na documentação. E na documentação eu tenho o seguinte, conferir onde que está essa parte. Isso está na parte de model é aqui. Sim, é aqui mesmo. Quando não existir a tabela, então quando não existir a tabela, é criado a tabela. Eu utilizo esta instrução. Quando eu coloco essa instrução, se não existir a tabela, cria a tabela. Criar a tabela. Essa instrução somente é executada quando não existe uma tabela, mas você também pode forçar, sempre quando executar a models, crie essa tabela. Não é legal utilizar isso. Essa instrução é em casos específicos, porque se você já tem um usuário cadastrado, sendo o usuário 1, já tem a tabela no banco de dados, e já tem um usuário. Se você executar novamente essa instrução, você exclui o usuário antigo e recria novamente a tabela. Então, dificilmente você vai utilizar essa instrução. E essa instrução aqui, ela verifica se há alguma alteração, se há modos que você tem está diferente em relação ao banco de dados. Por exemplo, você acrescentou mais uma coluna, acrescentou aqui a coluna imagem. Esta coluna imagem, ela existe aqui na models, mas não está na tabela users. Então, essa instrução que eu citei, ela vai fazer a alteração na tabela, vai acrescentar mais esta coluna. Então, essa instrução eu coloco aqui para vocês terem como exemplo. No entanto, eu comento. Ela verifica se há alguma diferença na tabela, realiza a alteração. No momento, ainda não tenho essa tabela, conferir no banco de dados, sendo no Workbench, venho no Workbench, venho na base de dados Celc, recarrego, não tenho nenhuma tabela. Exato, não tenho nenhuma tabela ainda. Caso você não tenha apagado anteriormente a parte que você estava importando o app, provavelmente ele já criou a tabela. No meu caso, como não está sendo utilizado esta models users, ela não criou a tabela. Então, agora eu posso utilizar esta models. Eu preciso importar. Crio uma constante com o nome de user, fica fácil de identificar, que é a models user. Para incluir, eu utilizo require e indico o caminho. Indico que deve acessar o diretório models e em seguida a models user. Vai executar agora a models user. Se eu der um Ctrl S, vamos ver o que vai ocorrer. Ainda não dei um Ctrl S para salvar, dei um Ctrl S para salvar. Servidor iniciado na porta 8080, ok. Esta frase. Em seguida, conexão com o banco de dados realizado com sucesso, ok. Mas o que ele fez? Criou a tabela. Então, cria a tabela. Se não existir a tabela, cria a mesma. Qual tabela? A tabela users, coluna ID, sendo um inteiro, não pode ser nula, autoincrementa. Depois eu tenho a coluna name, sendo um varchar, não pode ser nula. E-mail, um varchar, não pode ser nula, exatamente conforme eu indiquei aqui. Primeiro, ID é um inteiro, está aqui, inteiro, não nula, não pode ser nula, autoincrementa, chave primária, quem é chave primária? A coluna ID, coluna name, temos aqui, name é um varchar, é um texto, estou indicando que é string, não pode ser nula. E-mail é uma string, um varchar, não pode ser nula, exato.
e acrescentou a coluna create at e update at. Essas duas colunas ele coloca como padrão, sendo data e hora, e não pode ser nula. E essas duas colunas ele coloca como padrão e eu não preciso fazer nada. Agora que criou a tabela, inclusive eu posso verificar no Workbench se realmente criou, recarrego e tenho a tabela Users. Em seguida, venho nessa tabela Users, botão direito, selecione 1000 linhas, não existe nenhum registro, então ele pesquisou no banco de dados, executou a instrução com sucesso, select from, na tabela Users, limitado a 1000 registros. Executou, mas não encontrou nenhum registro. Não encontrou, então significa que precisamos cadastrar. Comento essa instrução, porque já criou a tabela, e posso tentar cadastrar. Através desta rota app post, cadastrar um novo registro. E essa rota, cadastrar, eu já estou retornando o res de resposta, sendo esta resposta, página cadastrar, e através do REC eu posso receber os dados. Quais são os dados? Isso eu retorno no Insomnia, e no Insomnia eu posso enviar os dados. Eu crio um objeto e este objeto vai ter as seguintes posições. Primeira posição, ID não. ID eu não preciso porque auto-incrementa. Começo da coluna name. A coluna name vai receber o seguinte valor. Por exemplo, coloco César. Depois, vírgula, a próxima coluna que refere-se ao e-mail. Pego a coluna e-mail e esta coluna e-mail vai receber o seguinte valor. Já coloco cesar@celc.com.br. Estou enviando os dados, ok. A rota está recebendo, venho aqui no app, a rota está recebendo, sim, REC de requisição. Então, eu posso dar um console log. Coloco console.log, em seguida REC de requisição, os dados vêm no corpo, então vem no body, coloco body. E posso testar, fazer uma requisição para conferir se está recebendo os valores corretamente. Clico em Send, página cadastrar, carregou corretamente, retornou o status 200, ok. Em seguida, retorno no terminal e observe, indefinido. Como indefinido se eu estou enviando os dados? Não recebeu corretamente porque eu estou enviando em formato um objeto, um JSON, observe, JSON é um objeto e a nossa aplicação, a minha aplicação ainda não está preparada. Eu preciso preparar, indicando que ela pode receber os dados em formato JSON. Utilizo a constante app, essa constante que é do Express, em seguida a função use do Express e utilizo o Express e indico que a aplicação deve receber os dados em formato JSON. Conferir agora se realmente vai receber. Essa dependência já startou novamente o projeto. Conferir, faço uma nova requisição, clico em Send, ok, executou com sucesso, status 200. E o que ocorreu? Name César, e-mail cesar@celc. Eu estou recebendo os dados corretamente. Com os dados sendo obtidos corretamente, eu posso tentar cadastrar no banco de dados. Para cadastrar, nada melhor que consultar a documentação. Retorno na documentação e vamos pegar um cadastrar. Aqui eu preciso em Models Query básica, e no Query básica eu utilizo await, aguardo o processamento, então ele criou uma constante, primeiro está recebendo o valor, eu não preciso criar essa constante, await, aguarde, só posso utilizar o await se eu acrescentar o async. Eu primeiro preciso acrescentar o async na função para poder utilizar o await. Aguardo o processamento. Enquanto não finalizar essa instrução, não pode ir para a próxima instrução. E utiliza models user, eu também coloquei models user, a função create, aqui você deve colocar exatamente como está sendo colocado e envia um objeto, neste objeto os valores. Primeiro o nome da coluna, valor, vírgula, nome da coluna e o valor. É exatamente isso que eu preciso. Ao invés de eu copiar, eu prefiro digitar para explicar novamente. Utilizo o await, aguardo o processamento, enquanto não finalizar essa instrução, não pode ir para a próxima. Utilizo a models user,
é module user? Exato, eu estou importando a modules, atribuindo user e aqui eu estou utilizando user. Eu quero criar, então eu utilizo esta função, exatamente conforme está na documentação. Eu preciso enviar um objeto, observe, um objeto, eu estou recebendo um objeto? Exato, o rec.body é um objeto. Isso daqui é igual a isso daqui, um objeto, em seguida as posições. Coloco o rec.body para eu poder cadastrar estes valores, eu já estou cadastrando. Isso aqui já é o suficiente, mas eu posso verificar se eu consegui cadastrar com sucesso ou não. Utilizo o then, quando conseguiu executar com sucesso, acessa o then, cria uma função utilizando arrow function e retorna uma mensagem. E aqui a mesma coisa, acrescento o cat e neste cat eu retorno o erro, quando ele não conseguiu cadastrar com sucesso. E crio uma função, posso receber o erro, mas não será utilizado este erro, então não preciso receber. Crio a função utilizando o arrow function e posso retornar o valor. Ao invés de eu retornar resend, eu retorno somente uma frase. Eu posso dar um resJSON. Então, primeiro return para retornar, depois res de resposta e retorno um JSON, porque eu posso retornar um objeto com mais de uma posição. Por exemplo, erro, houve um erro? Falso, não houve nenhum erro. Depois a mensagem, sempre coloco essa palavra de forma incorreta, o usuário cadastrado com sucesso. Eu retorno esta frase para a aplicação que fez a requisição. O usuário cadastrado com sucesso. E quando não conseguir executar com sucesso, também dou um return. Aqui ele vai retornar status 200, status padrão, e aqui ele vai retornar status 400. Então, preciso indicar status, retorna o status 400. O usuário, primeiro a palavra erro, o usuário não cadastrado com sucesso. Assim, o usuário ou a aplicação que fez a requisição tem a resposta exata. Conferir se vai retornar agora esta frase, vai retornar este JSON, este objeto, e também vai cadastrar no banco de dados. Retorno no Insomnia, e no Insomnia eu faço uma requisição, send, usuário cadastrado com sucesso. Houve um erro? Falso, não houve. Retornou um objeto, um JSON, um objeto, e em seguida, erro falso, não houve erro, aqui houve. Aqui eu tenho que colocar houve erro, esqueci de alterar. No cat, no then, não houve erro nenhum, usuário cadastrado com sucesso. Agora é só conferir no banco de dados. Retorno no Workbench, por isso que eu falei para vocês instalarem o Workbench, que pode gerenciar o banco de dados de forma gráfica. Clico para pesquisar, executou a query com sucesso e encontrou um usuário no banco de dados. Está cadastrando corretamente o usuário. Então, este console log eu já posso comentar, não preciso utilizar o mesmo. E também eu posso tentar quando ele não cadastrou com sucesso. Quando ele não cadastrou com sucesso, eu posso fazer uma requisição. Então, eu coloco e-mail 2. Existe esta coluna? Conferir, clico em Send. Retornou status 400, é esse status? Exato, status 400, é um objeto, retornou um objeto, houve um erro? True, sim, houve um erro, em seguida a mensagem, erro, usuário não cadastrado com sucesso. Altero para o correto, coloco César 2, o segundo registro, clico em Send, status 200, usuário cadastrado com sucesso, Workbench, e executo, César 2, cadastrou com sucesso. Eu sei que esse tutorial ficou mais longo, mas eu apresentei várias funcionalidades para vocês. Desde como criar um projeto com o Node, em seguida como realizar a conexão do Node com o MySQL, em seguida também apresentei como criar uma rota do tipo POST, e citei que você não consegue acessar uma rota do tipo POST através do navegador. Apresentei como utilizar o Insomnia para fazer uma requisição do tipo POST, e essa requisição do tipo POST fez uma requisição para o back-end, para a rota do tipo POST, e essa rota
e este back-end foram implementados com o Node recebe os dados, envia para o MySQL salva no banco de dados e em seguida o back-end retorna o status para o Insomnia. O Insomnia, eu utilizo o Insomnia para simular um dispositivo. Poderia ser um site, poderia ser um administrativo ou um aplicativo. No entanto, se você tentar fazer uma requisição através de um site ou de um aplicativo para a nossa aplicação, você não vai conseguir ainda. Por quê? Porque está faltando instalar uma dependência. Muitas vezes você pode acessar, encontrar tutoriais e você não vai conseguir fazer essa conexão. Por quê? Falta instalar uma dependência. Nos próximos tutoriais eu vou apresentar como utilizar essa dependência. Quando eu apresentar como criar um formulário utilizando o React, aí sim eu apresento essa dependência. Então fica ligado nos próximos tutoriais que eu vou apresentar essa dependência e também como criar um front-end com React e este front-end fazer uma requisição para o back-end. Mas antes de ir para o React, eu quero apresentar como implementar um front-end diretamente no Node. Então vai ter ainda esses dois tutoriais. Primeiro, criar o front-end diretamente no Node e como criar um front-end utilizando o React. Vamos finalizando o nosso tutorial e eu aguardo você no próximo.